paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui mais um dia pela misericórdia de Deus, trazendo uma mensagem do Senhor ao seu coração, ainda nesse restinho de sexta-feira, uma palavra para o seu final de semana. E eu não poderia falar de outra coisa, a não ser da palavra de Deus. Porque se eu quero falar sobre algo que transforma, algo que liberta, que cura, que mostra o verdadeiro amor, o perdão, a graça, apenas a Bíblia nos traz isso. Então abra o seu coração, o seu coração para receber do Senhor nessa hora. Amém? A palavra que o Senhor tem para nós hoje está em Salmos 116, versículo 1, que diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Querido, aqui o salmista, ele, fez um salmo de agradecimento ao Senhor. Ele estava agradecendo ao Senhor pelo Senhor ter livrado ele da morte. Como que a gente sabe que é da morte? Nos versículos seguintes, tanto o 3 quanto o 8 falam isso. Diz: laços de morte me cercaram. 3, apenas a parte A. O versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então ele estava agradecendo ao Senhor pelo Senhor ter livrado ele da morte. Mas eu foco principalmente aqui no versículo 1, onde ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu foco nessa parte, ouve a minha voz. Ou seja, Ele nos ensina que, se para que Deus venha ouvir a nossa voz, nós precisamos falar. Precisamos ter um contato com Deus. Ou melhor, um relacionamento. Eu posso trazer para a nossa realidade quando nós temos os nossos amigos, nossos familiares, aquelas pessoas no qual nós nos sentimos à vontade de conversar, de falar, mas eles não ficam sabendo de nada se nós não falarmos o que estamos passando. Eles estão apenas orando, oram pelas nossas vidas. Mas tem situações que você precisa compartilhar, porque se você não falar, Ele não vai poder te ouvir. Assim é com Deus. Então o salmista nos ensina: se ouve a minha voz. O Senhor estava ouvindo a voz dele, por quê? Porque ele era real com Deus. Ele era sincero. Ele falava para Deus das suas angústias, dos medos no qual ele estava passando. Medo da morte, no qual o Senhor o livrou. Acho muito interessante isso. E uma coisa que eu estava pensando quando eu estava estudando para esse devocional é que o grande problema, eu digo, da maioria dos cristãos de hoje, parece que bate uma amnésia assim, espiritual, e esquecem, sabe? Esquecem que existe alguém que está atento, alguém que está ali pronto a ouvir. Porém, as pessoas esquecem de correr para Ele, de ir lá e fazer como esse salmista, porque ele disse: Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Mas nessa hora, as pessoas têm corrido para tantas outras e esquecem, entre aspas, que existe um Deus que está ali nos ouvindo. E eu lembro daquele versículo de Isaías 59:1, onde diz: o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. O pecado nos afasta. Mas os ouvidos dele estão sempre atentos àquele que reconhece que é pecador. Aquele que reconhece que precisa de Deus. Que Ele é o único e suficiente Senhor da sua vida.
e é o único que pode dar a salvação. Então ele está sempre ali, com os ouvidos atentos àquele que vai até ele e que clama a ele, e ele dará a resposta. Ele dará a saída. Seja um sim, seja um não, seja um espere mais um pouco, meu filho, mas o Senhor, ele sempre vai nos dar a resposta e vai ser a resposta certa. Então eu deixo essa breve palavra ao seu coração. Temos um Deus Todo-Poderoso que nos ouve quando clamamos a Ele, quando buscamos a Ele. Então, busque ao Senhor. A situação que você está passando, seja qual for a mais delicada, vá para Ele. Vá para o Senhor com o seu coração nele. E eu tenho certeza que você vai ter paz, porque Ele dá a paz. Amém? Que Deus abençoe seu dia, o seu restinho de sexta-feira, o seu final de semana, né? O seu dia, abençoe essa hora, independente de quando você vai ver ou ouvir essa devocional. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus.